Jesus, Maria e José, conosco caminham. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Sagrada Família. Este que é um programa da paróquia de Três Coroas. Eu sou o Gilson Lourenço, pesquisador, escritor e também atuo como consultor na área do desenvolvimento humano e empresarial. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo ele, o seminarista que é responsável também por fazer esse programa acontecer. Também saúdo a todos, saúdo ao Gilson, também ao padre. É uma alegria também sempre estar aqui de novo com vocês, o nosso programa da nossa paróquia. E ainda nos verão, terão que nos aturar muito ainda aqui na tela de vocês, né? Tomara. E hoje a gente tem a alegria também de receber para o nosso estudo e a nossa reflexão um convidado que vem nos falar sobre um lema que inspirou ele na caminhada que ele fez até então. Por gentileza, pode saudar a todos. Olá a todos, me chamo Padre Gilberto Malman e venho com muita alegria para partilhar, para conversarmos e desenvolvermos esse tema que é muito caro ao meu coração, né? E dentro desse espírito quaresmal também podermos encaminhar-nos cada vez mais rumo à Páscoa, né? De fato, inspirando-nos nesse lema que é sobre a cruz, né? De fato, a cruz que é o nosso marco, que é o nosso principal símbolo como cristãos, né? Perfeito. E para a gente poder começar a nossa conversa, eu acho que o senhor poderia nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória? Claro, muito bem. Então, eu nasci em Nova Petrópolis, no bairro Pinhal Alto, interior de Nova Petrópolis. Uma comunidade germânica, né? Muito voltado para a cultura germânica. Até 5 anos de idade não sabia falar português. Só alemão, dança alemã e o tempo todo, né? Muito imbuído dentro do nosso coração isso, né? E a minha vocação, ela surge muito inspirada no próprio testemunho da minha avó, né? Que era uma santinha dentro de casa. Era uma mulher de muita oração, né? E desde criança eu tinha dentro de mim um desejo muito grande de ser sacerdote, né? Antes de 5 anos de idade tenho essa recordação. Mas foi aflorar somente de um jeito mais intenso com 18 anos no CLJ. Até 18 anos eu negava um pouco, aquela coisa meio assim, e não é, eu até acho legal, mas não deve ser para mim. E aí com 18 anos dentro do movimento CLJ eu dei o sim definitivo, entrando no seminário em 2014. Né, no Seminário Propedêutico Betânia, lá em Novo Hamburgo. E a minha ordenação aconteceu há meio ano atrás, né? No dia 13 de setembro de 2024. Um dia muito especial, no dia em que a minha paróquia de origem completava 100 anos de criação. Um dia muito especial para nós. E minha primeira missa, solene e rezada, foi no dia da exaltação da Santa Cruz. Dia 14 de setembro, né? Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro. E dentro também do espírito do Kerp, a festa mais popular dos alemães, né? Que é o festejos da igreja, da comunidade ali. Ou seja, foi coroamento, assim, foi providência de Deus que foi do jeito que deveria ser. Foi um grande consolo para mim. Até hoje, me recordando daquele dia, até hoje, a cada dia 13, me recordando também as promessas que eu fiz diante do altar, junto ao nosso bispo diocesano, eu me recordo como Deus ele tem muito carinho para conosco, né? Como Ele prepara as coisas como devem ser. Mesmo na cruz é a providência de Deus. Amém. Eu posso até testemunhar, porque graças a Deus e ao padre eu também passei junto com ele esse final de semana de ordenação, né? É uma ordenação Kerp, não parava mais, né? A gente foi pra lá já na sexta, presenciou a ordenação, foi muito lindo. Depois, sábado, a gente esteve junto com o padre, domingo também, ficou acompanhando. Então, imagina, se a alegria dele já é muito grande, a nossa de estar olhando tudo aquilo e vivendo junto com o padre também foi muito bom para nós seminaristas, né? Ter um exemplo assim e poder vivenciar tudo aquilo e imaginar a gente de contemplar também. Então, foi realmente uma ordenação muito significativa para todos nós, né? Não só para o padre Gilberto, né? Que bonito, que bonito. E então hoje a gente vai poder compartilhar um pouco dessa beleza que vem acompanhando o padre Gilberto aí na caminhada dele. Que bacana. E antes então de a gente entrar no nosso tema, eu quero deixar alguns avisos. Aqui nos bastidores a gente tem a ajuda, né, de pessoas que estão sempre nos apoiando. E hoje nós temos aqui a Sofia, a Renatinha, o Alisson, a Daia, estão nos ajudando com as câmeras, a gravação, o café e o suporte que a gente precisa. E o nosso tema, como a gente já começou a citar, é Salve, ó Cruz, única esperança. Nós vamos buscar entender, então, entre outras nuances do tema, por que a crucificação de Cristo é a única esperança para a nossa vida. Eu peço que você que está conosco, nos assistindo, curta, compartilhe, já se inscreve no canal se não se inscreveu,
E por que é importante que você se engaje conosco? Porque esse é o ano do Jubileu da Esperança. E nós queremos ser um pouquinho desses que vão ajudar essa esperança chegar nas pessoas. E esse é um projeto que é uma continuidade de algo que já vinha sendo feito na paróquia. E por isso a gente quer, dessa vez, trazer de um formato um pouco diferente, né? Nesse ano de 2025, com esse formato de programa de podcast. Também, ao longo dos próximos episódios, a gente quer continuar trazendo padres, nosso pároco, as lideranças aqui da cidade e da região. E esse é um programa para a comunidade, é da comunidade para a comunidade, né, Pedro? Então é muito importante que a comunidade esteja engajada, porque a gente está fazendo esse movimento a partir daquilo que a comunidade está pedindo para a comunidade. E nesse sentido também, Gilce, é muito importante que você aí de casa, da nossa paróquia, dê também a sua opinião, né? Manda mensagem pra gente, coloca nos comentários. Gostei muito disso, acho que poderia ser melhor em outro aspecto, porque como a gente insiste em repetir, não é um programa nosso, né? Isso não é algo que é pra gente se promover, mas é algo pra nossa paróquia, né? É algo pra vocês aí de casa, pra gente. Claro que todos são muito bem-vindos, né? De todas as paróquias, da diocese, de todos os lugares, mas especialmente você que é da nossa paróquia, participe junto, né? Faça parte desse projeto que é da nossa Sagrada Família. Então, deixe seu comentário, escreva lá de onde você está assistindo, deixe seu comentário, fale sobre o que você mais gostou durante o programa, para a gente poder entender cada vez mais o que vocês estão gostando e o que vocês precisam ouvir da nossa parte aqui. E para a gente, então, pensar no tema, gostaria de convidar o padre para a gente fazer uma oração inicial, por gentileza. Muito bem, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse espírito de oração, nós pedimos que as luzes do Espírito Santo possam descer às nossas mentes, aos nossos corações, para que possamos aprender a viver e amar mais essa verdade revelada, esta palavra de salvação, que nos mostra a necessidade de contemplarmos aquele que foi traspassado, contemplarmos aquele que se levanta como essa serpente que Moisés levantou para salvar o povo no Antigo Testamento. Nós, contemplando a cruz do Senhor, vemos esse Jesus crucificado que se ergue, e nós, contemplando o corpo que pende no madeiro, também podemos alcançar a vida eterna e a cura para todos os nossos pecados e males. Que por intercessão de nossa Mãe, Rainha das Dores, nós possamos ter no nosso coração afetos e sentimentos de compaixão, de amor, junto para com Cristo no Calvário. Assim seja. Amém. Amém. Salve, ó cruz, única esperança. Por que o Senhor escolheu esse lema para a sua ordenação, Padre Gilberto? Eu me recordo com muito carinho, assim, como eu dizia daquela missa da ordenação, né? Que todo seminarista sonha com aquele dia, né? Só que quando chega no dia, tá longe de ser o que tu imaginou, né? Foge milhas e milhas e milhas, porque é muito melhor do que tu imaginou, né? É uma coisa, assim, surpreendente. E eu me recordo das coisas que eu vivi naquele dia, da homilia de Dom João, né? Que inclusive eu pedi para ele passar para mim depois, né? Que era o dia de São João Crisóstomo, ele citou, né? Um grande pregador, né? Boca de ouro, conhecido. E Dom João começou a homilia dizendo, né? Como pode um jovem
né, do século XXI, mais ou menos essas palavras ele disse, ainda poder exclamar como é que a gente consegue chegar nessa loucura, nesse absurdo de dizer que a cruz é uma esperança. Um instrumento de tortura, de suplício, se torna para nós uma esperança. Como é que pode ainda hoje a gente anunciar isso, né? Num mundo que muitas vezes até foge da dor, foge do sofrimento, busca o prazer acima de todas as coisas. Mas não, é podermos, diante da cruz, fazer uma exclamação que é mais divina do que humana, né? Poder na cruz dizer, salve cruz, ave o crux, spes única, né? A única esperança que eu tenho, o único consolo que eu tenho. No meio das dores, poder compreender, né? E isso foi o coroamento de uma coisa que eu já vinha rezando muito, porque o seminarista, quando ele está no seminário, ele vai pensando muito como é que vai ser aquele dia, que músicas que vai ter, qual, né? Ele pensa, a gente sonha com esse momento. A gente sabe que a ordenação não é a meta, né? A meta é o céu, é a santidade. A ordenação se torna um serviço, um meio pelo qual nós atingimos a santidade. Mas é um coroamento também de 10, 11, 15, alguns anos de caminhada, né? Para chegar naquele dia em que se torna aquilo para o qual nós somos feitos desde toda a eternidade. Antes mesmo que nasceste, né, eu te consagrei. E eu pensava naquele dia, né? E o lema, obviamente, para nós também é uma coisa muito forte, porque o lema ele carrega uma história daquilo que nós vivemos e também marca quase como que um itinerário espiritual assim que vai ser o que vai nos acompanhar a vida toda, assim, né? É quase como um carisma dentro da nossa ordenação, se dá para dizer assim, né? Mas mais ou menos. E a cruz ela sempre esteve presente na minha vida, né? Sempre, por vários fatores da minha existência, assim, né? O primeiro delas que eu me recordo com muito carinho é a cruz da minha capela no interior, né? Que ela sempre me chamava muito a atenção. O Pedro estava lá, né? Um altar mor muito antigo, belíssimo, com um crucificado lindo, assim, né? Entrava naquela igreja que é dedicada ao Imaculado Coração de Maria e não tem como não olhar para aquele altar. Não tem como não contemplar aquele Cristo lá, porque ele é muito bonito, né? A arte, ela precisa nos elevar. Ela precisa ter formas, proporções que nos elevem. Então, aquela lá atingiu essa meta, né? Então, me chamava muito a atenção aquela cruz. Mas mais do que isso, né? Como eu disse, minha vocação está muito inspirada também no testemunho da minha avó, né? A avó Marta. Marta Grins, né? E ela sempre foi uma mulher de muita piedade, de muita oração. E um dos lemas de vida dela, né? Do jeito alemãozinho dela de ser, toda pequenininha, toda bem modesta, capelinha de Nossa Senhora para cima e para baixo na rua, terço diário. Um dos lemas que ela falava com muita frequência, uma das palavras que eu mais lembro que ela dizia, era uma expressão em alemão que ela dizia, Jeder eine hat sein Kreuz. Cada um tem sua cruz. Sempre que perguntavam para ela sobre alguma coisa de sofrimento que ela estava passando, ela era muito doente, né? Muitas cirurgias, era difícil, assim, muitas coisas na vida dela. E ela sempre dizia, cada um tem sua cruz. Jeder eine hat sein Kreuz. E para mim aquilo lá como criança me pegou, assim, né? E eu via o testemunho dela de sofrimento, de luta, né? De uma vida muito simples, né? Mas muito piedosa, muito devota. E aquela frase dela me pegava, assim, muito, né? Quase como que um lema de vida dos sofrimentos que ela tinha, assim, né? Era uma jaculatória que não saía da boca dela. Cada um tem sua cruz. E um dos pontos marcantes para minha caminhada também, para eu dizer o meu sim com 18 anos, né? Que eu era um pouco um alemão meio teimoso, assim, que não queria ir pro seminário, tava me fazendo salame, não queria, né? Sim. Não, Jesus, ser coroinha tá bom. Ah, Jesus, eu tô no CNJ, tá bom já. Tentou negociar. Tentei, foi difícil, mas tentei. E aí o basta de Deus foi em 2013, naquele ano que eu estava no CNJ, todo engajado, já trabalhava, estava na faculdade, morava sozinho, e eu fui para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, né? Lá com o Papa Francisco. Foi uma experiência assim tremenda. Que bonito. E um dos momentos marcantes foi a Via Sacra, que estava tendo lá na beira de Copacabana, milhões de jovens, né? Um alemão no interior em Rio de Janeiro, perdido. Cadê meu chucrute? Pensando, né? Cadê minhas mandinhas? Não tem aqui, né? E a Via Sacra, né? Então a gente foi caminhando e tentando encontrar um meio, porque era muita gente. Quem participou sabe, era multidão, assim, meu Deus do céu, né? O negócio é absurdo. Quem vai no interior se assusta com aquilo. E a gente foi caminhando nas estações, entre as estações, para encontrar algum lugar para o momento que, como era muito extensa a Via Sacra, eu precisávamos encontrar um meio de poder enxergar a estação passar, pelo menos, e rezar um pouquinho, né? E a gente foi caminhando e providenciando, vamos parar aqui, tá tudo bem, né? Só que a gente não se flagrou qual que era, né? E aí foi a 5ª estação, né? Sirineu ajuda Jesus a carregar a sua cruz, né? E ali veio muito forte. Eu lembro que eu estava gravando e eu comecei a tremer e chorar, assim, né? Comecei a tremer muito, muito. O vídeo depois estava todo tremido. Porque o Evangelho narra muito isso, né? Era um seminarista que apresenta e fala, né?
Jesus, me ensine a entender que a luz passa pela cruz, né? A luz passa A luz per crucem ad lucem, é uma expressão em latim muito antiga, né? Per aspera ad astra, né? Nós vamos das coisas ásperas às coisas altas, né? Celestes. Nós vamos da cruz à luz, isso, né? E aí o evangelho que foi narrado ali, esse seminarista pregando ali naquela estação, foi uma coisa muito pontual, né? Ele dizia, bom, me faça entender que eu preciso renunciar a mim mesmo, tomar minha cruz e te seguir, né? Aí pronto, ali eu voltei para casa sabendo, eu tenho que ir pro seminário. Não tem mais o que fazer, né? Não dá mais para voltar, eu vou enganar quem, né? Quem é que eu estou tentando iludir? Então a cruz ela sempre foi sendo muito pontual, né? No próprio propedêutico, né? O Pedro passou por lá também, no Betânia, tinha uma frase lá, Domine ut videam, né? Senhor que eu veja, Senhor que eu veja. E aquele propedêutico que eu ficava, tá, Senhor, que eu vejo o que tu queres então para mim, né? O que tu queres que eu faça? O que tu queres? Então eu ia na capela rezar, Domine ut videam, e ficava e pedia uma resposta. Até que certa hora, uma moção interior, assim, não foi nada demais, né? Como que dizendo, tá entre as palavras ali o que tu quer saber, né? Tipo, tu já sabe. Porque Domine ut videam na capela, né? Um lado da capela Domine, outro lá no altar ut videam, e ao centro tá a cruz da capela, né? Uau. Domine ut videam. E aí eu saí de lá assim, ó, boca aberta, né? Tá aqui dito pra ti o que é pra Jesus ser. gritando e a gente, cadê? A gente fica um pouco meio assim, né? Quando a gente quer um sinal de Deus, a gente acha que vai vir o anjo Gabriel descendo com as asinhas cheio de graça, o Senhor está contigo. É mais sutil, mas é mais belo. E tá ali, né, as respostas. Então, a cruz foi, né? Sempre marcando, né? E tava lá, né? E vários lemas foram sendo, por causa da cruz, uma oração pessoal, assim, né? Paulo que diz, crucificado com Cristo, né? Certo. São José Maria Escrivá, que tem uma frase muito bonita que me acompanhou muito tempo, né? Na alegria, nem um dia sem a cruz. Na alegria, Nem um dia sem a cruz. Que eu não passe nem um dia sequer na alegria de ter uma cruz. A cruz como fonte de alegria, né? É um pouco radical, é um pouco duro, mas é libertador. E aí foi trazendo, e aí chegando o dia da ordenação eu pensei, puxa vida, qual é o lema, né? Dentre tantas opções, dentre tantos sinais de Deus, né? E aí eu fui sentindo cada vez mais a necessidade de louvar, né? Louvar pelas cruzes, a nossa única esperança, né? Louvar. Bom, a cruz está aqui, mas é por um motivo, assim, para a gente aprender a agradecer, inclusive no sofrimento, né? Agradecer, inclusive no sofrimento. Isso aí. Boa. Não é um lugar de desespero, né? Mas de consolo sempre foi, né? O louvor à cruz, pois eu aprendi no seminário, né? E os seminaristas que acompanharam sabem um pouquinho, né? A gente passa pelo seminário e às vezes tem muita renúncia, muito sofrimento, porque a gente precisa, com o tempo, ir abandonando muitas coisas, né? Renunciando. Certo. E é um tempo muito difícil de formação, né? Por isso rezem pelos seminaristas, por Rezem pelos favor, né? seminaristas. É preciso. Então é muita renúncia. Só que, olhando para trás, né? Chegando no dia da ordenação, cada vez ia se aproximando mais, eu fui entendendo que eu aprendi na cruz a conhecer quem é Deus, né? A louvar verdadeiramente. Porque existem louvores que só se dão na cruz. Existe um conhecimento de Deus que eu só conheço na cruz, né? Na ausência, na escuridão, na solidão. Sim. Né? O consolo é muito importante, né? Isso tudo show de bola, supimpa, né? A gente precisa buscar isso, não é buscar o masoquismo, né? Mas entender que eu preciso aprender a louvar também o Senhor na cruz, né? A ter nos meus lábios somente louvor, inclusive na cruz. E olhando para trás, para minha história, os momentos do seminário que eu mais cresci, que eu mais dei passos de virtude e de abandonar vícios, né? Deus que foi permitindo sofrimentos por isso, justamente, foi nos momentos de muita cruz, né? De muito sofrimento, sim, ó, daquela parte humana que rasga dentro de ti no coração e que humanamente se pensa em desistir. Humanamente se pensa, muitas vezes, se pensa em voltar atrás, alemão teimoso, revoltado, chutar o balde, tipo assim, cara, não é pra mim. E depois a gente volta, né? E a quem iremos, Senhor, né? Por onde é que eu vou fugir? Lindo. Aqui o Padre Gilberto, de certa forma, acabou de nos falar um exemplo muito concreto do porquê da quaresma, que a igreja nos propõe a quaresma na nossa vida, né? Para que a gente possa aprender realmente a louvar Nosso Senhor também nesse momento de cruz, de solidão, de deserto, de silêncio ao nosso redor, né? Desses 40 dias agora. Muito bonito, padre. Talvez, não sei se a câmera pegou, mas olha, eu vi. Quando o padre contou a história, eu vi. Muito bonito, muito bonito. Pensando no Antigo Testamento, existem referências para essa crucificação de Cristo lá no Antigo Testamento? O que o senhor pode trazer para nós sobre isso? Claro, quando a gente contempla as Escrituras, né, a gente se depara com livros
com relatos, com pessoas, né, que estão em vários momentos da história, né? Desde muito antes de Cristo até lá depois de Jesus ter de fato já subido ao céu e o cristianismo estava já se desenvolvendo dentro da Igreja Católica, né? Então, contemplar esse relato e perceber a grande malha, né, o trama que tem aqui, e estudando na exegese, meditando, a gente vai percebendo a beleza, né? Cada vez mais que a gente se depara com a Sagrada Escritura, a gente percebe a beleza. Mas a gente precisa se deparar com as Escrituras com uma certa tranquilidade, né? De poder também interpretá-la do modo correto, né? Esse é um ponto muito importante, né? De não termos uma interpretação, às vezes, que é um pouco seca demais, arqueológica, né? Às vezes a gente pode cair num certo ceticismo, mas cada vez mais que a gente vai mergulhando verdadeiramente na Palavra de Deus, junto com a tradição e com o magistério, né? Que são... Não andam sozinhos, né? Sim. O catecismo, Sagrada Escritura, junto com nossa amada igreja, né? O magistério. Nós vamos também entendendo, né? Que é parte de um plano do amor de Deus. A Escritura como um plano. Deus dizendo assim, cara, eu tenho um plano. Aguenta aí, eu tenho um plano. Não está tudo perdido. E Ele vai nos conduzindo pedagogicamente. Eu gosto de pensar que Deus é o maior pedagogo da história, assim, né? Perfeito. Porque Ele vai amaciando, né? Ele vai no Antigo Testamento nos se revelando como Deus único e verdadeiro. Há um só Deus. Não adorarás nenhum outro Deus além de mim. Para depois em Jesus revelar, bom, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Para depois em Jesus poder nos revelar ao Espírito. Unidade na Trindade, né? Então Deus ele vai nos preparando. Mas a Escritura como, de fato, esse plano de amor, né? E inúmeros estudos que vão também nos mostrando sobre as referências cruzadas da Escritura. É muito interessante, né? Ver como o Antigo Testamento é explicado e validado, se pode dizer assim, pelo Novo Testamento, né? A plenitude da salvação que está revelada em Jesus, né? Deus que providencialmente dispôs as coisas de tal maneira a conduzir à plenitude da salvação e da redenção em Jesus, né? Jesus é a meta, né, da Sagrada Escritura. Não existe Antigo Testamento, assim como não existe Quaresma, sem Páscoa. Não existe Antigo Testamento sem a plenitude da salvação, né? Ainda que nós entendamos que, dentro de um diálogo interreligioso, né, os judeus conseguiram contemplar muitas coisas da verdade de Deus, né? O povo escolhido, o Antigo Testamento, as alianças que foram feitas, que foram reais com o povo de judeu. Nós entendemos, né, a fé entende o magistério, né? Isso é tranquilo, assim, enquanto tradição, que a plenitude está em Jesus, né? E Jesus que explica tudo no Antigo Testamento. E aí são várias as referências, né, respondendo à pergunta, de passagens que prefiguram já a crucificação do Senhor, né? Que revelam esse plano divino que se estende pelos séculos. Ou seja, já era uma coisa que, dentro da providência de Deus, dentro da história, era necessário que acontecesse. Não foi sem querer. Bom, Jesus ali sem querer foi considerado um revoltado e pronto, sem querer, assassinaram o Senhor, né? Não, Jesus precisou se encarnar, né? Mistério da encarnação para da cruz. A gente reza isso sempre no Ângelus, né? Que nós possamos compreender, através da anunciação do anjo, o mistério da cruz para chegarmos à ressurreição, né? Certo. O mistério da redenção em Cristo, a cristologia precisa necessariamente da cruz, né? E aí, para citar alguns exemplos, né? Gênesis 22 nos fala da história de Abraão e Isaque, né? Abraão que é testado a oferecer seu filho em sacrifício, né? Uma prefiguração da entrega de Cristo. Abraão que precisa sacrificar como prova, inclusive, de fidelidade a Deus, de confiança em Deus, sacrificar seu filho único, que foi difícil dele ter, de receber, foi o filho da promessa, né? E ele faz isso, uma prefiguração do Cristo, né? Que está ali em Isaque, né? E Abraão que faz essa oferta, né? Entendi. Números 21:9 diz... aquilo que nós ouvimos no Evangelho antes, né? Jesus explicando o Evangelho, que a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto foi sinal de salvação corruptível, né? Porque eles foram picados por cobras e aquela serpente seria de bronze, né? Teria sido o sinal de salvação que Moisés levantava numa haste, né? Mas prefigurando aquilo que nós contemplamos no madeiro, né? Jesus, no Evangelho, já nos explicando isso também, né? Um símbolo da salvação que se realiza na cruz, né? Essa cruz que é um lugar que atrai, né? Não tem como não ser atraído pela cruz. Ela é um imã, ela nos atrai. Não tem como ficar impassível diante da cruz. Ou se ama, se apaixona por ela, ou se rejeita. Não tem como ficar neutro, né?
precisa fazer alguma coisa, tem que reagir, né? Àquela cruz. Êxodo 12, que fala sobre a belíssima passagem da Páscoa, né, dos judeus, o cordeiro imolado, toda a passagem do Mar Vermelho, né, tudo aquilo que prefigura o batismo, que prefigura a Páscoa, né? A Páscoa definitiva em Cristo, e que também já fazia os judeus comemorarem essa Páscoa, essa libertação, né? Todo esse imaginário deles é muito forte isso, né? Isaías, que descreve no capítulo 53 o servo sofredor, né? É muito bonito isso, né? O servo sofredor, Isaías que narra belissimamente, né? Que foi ferido por nossas transgressões. Isaías 53, 5, né? Então, lá atrás podemos contemplar diretamente apontado vários e vários momentos Jesus crucificado, né? As palavras que Jesus pronuncia na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22. Então, são várias referências cruzadas que vão nos mostrando cada vez mais que a cruz foi necessária para a nossa redenção, né? Que foi e é projeto de Deus, né? E Zacarias, que fala sobre aquele que foi transpassado, né? Contemplarão aquele que foi traspassado, né? Que Zacarias nos narra na sua profecia. Então, várias referências que vão mostrando, né? Que não é um evento isolado, né? Mas é parte de um plano divino ao longo da história da salvação, né? Deus foi nos conduzindo. Perfeito. E é lindo e é impressionante também. Tem uma palavra que eu não estou lembrando agora, mas nos deixa, né, impressionados quando a gente presta atenção nessas passagens que o senhor acabou de citar. Sim. E prestar atenção na liturgia é muito bonito, né? Porque na Quaresma agora, e na Semana Santa, sobretudo, na Páscoa, a Vigília Pascal é a liturgia que é a missa das missas, né? A vigília das vigílias. Não tem como pensar em participar de outra missa no ano sem ter participado da Páscoa, porque ela explica tudo. Ela Certo. é a plenitude, assim, né? A vigília das vigílias, a mãe de todas as vigílias. E que momento lindo, então, esse que a gente está, né? Que momento importante esse, né? Da Quaresma, né? Isso. Importantíssimo. E entendendo as leituras, porque ali, por isso o pessoal acho que fica um pouco meio assim, né? A questão dos horários, que a missa às vezes demora 2 horas, 2 horas e meia. São muitas leituras porque a gente faz justamente isso que a gente fez aqui. O percurso da salvação. Desde o Antigo Testamento, lá atrás, em Gênesis, a criação, Êxodo, vai chegando até chegar à plenitude do tempo em Jesus Cristo ressuscitado, né? É muito bonito o caminho que é feito na Páscoa. Eu aconselho vivamente, quem não participou, participar de uma liturgia pascal completa, né? O mínimo são 4 leituras, né? Liturgicamente que se pede. Mas fazer todas as 9 leituras, se eu não me engano, acho que são 7, mas... Os Salmos. Mais os Salmos, enfim, é muita leitura e é muito bonito o caminho que a gente faz para essa beleza que a gente está narrando aqui, a gente vivenciar liturgicamente, né? Sim. E o padre agora falava muito sobre a questão da salvação, e se nós formos pegar todas as passagens do Antigo Testamento que ele cita, elas trazem esse sentido de salvação, né? Ou seja, o filho de Abraão, Isaque, é salvo pelo cordeiro que foi imolado no lugar dele. A serpente que foi erguida no deserto é aquela que salva o povo que foi picado pelas cobras. Enfim, as passagens que ele foi citando, a abertura do Mar Vermelho, a salvação do povo judeu. Enfim, todas as passagens vão falando sobre a salvação. Uau. E quando a gente vai olhar sobre o Novo Testamento, não tem como a gente falar de cruz sem pensar em salvação, né? Sem pensar em algo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas reflete na nossa história hoje. Então, acho que a próxima pergunta seria o padre nos explicar um pouco mais, né? Como a morte de Cristo na cruz interfere na doutrina da salvação, né? Qual a importância da morte de Cristo na cruz para a nossa salvação, para a doutrina da salvação? O que o magistério, o que a igreja nos fala sobre isso? Bom, o próprio catecismo vai nos dizer no ponto, deixa eu pegar aqui rapidinho, né? 598, algo muito, muito bonito, né? Dentro do parágrafo que fala sobre Jesus que morreu crucificado, né? Vai nos dizer o seguinte: no magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a igreja nunca esqueceu que cada pecador individualmente é de fato causa e instrumento dos sofrimentos, porque passou o divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente
aos judeus. Ou seja, vai dizendo cada vez mais de que não foram os judeus que condenaram Jesus, né? Ainda que lá houve, de fato, um pleito, né? Houve Pilatos, tem toda aquela narrativa, né? Que o Evangelho nos conta de como é que Jesus chegou a ser condenado, né? Judas que troca ele por algumas moedas, tudo aquilo que foi acontecendo dentro da história. Mas dentro da nossa salvação, da doutrina da salvação, dentro daquilo que nós vamos entendendo sobre a redenção que Cristo faz, né, opera na cruz, né? E a nossa participação nisso, né? A nossa adesão a essa salvação. Mas a gente vai entendendo que, bom, o meu pecado pessoal, hoje, ele foi a causa da condenação de Cristo, né? Por isso que foi um suplício muito, muito grande, assim, né? Porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Cada pecado que eu cometo hoje, por isso a gente precisa parar de pecar o quanto antes, né? Eles são causa, de fato, desse sofrimento de Jesus, né? A morte de Cristo, ela foi necessária para cumprir as profecias, né? Para oferecer um sacrifício expiatório, mas entender que essa morte, né, com um ato de redenção, tem como causa o pecado humano, né? A razão pela qual Cristo teve que sofrer e morrer. Cada pecado é assim uma ofensa a Deus, né? Se torna uma ofensa a Jesus no Calvário. Ele tem consequências muito graves, assim, não só na nossa alma, mas dentro do plano da salvação, né? E a morte de Cristo é a resposta a essa ofensa, né? Oferecida pelo perdão e restauração. Então, toda vez que eu peco, eu ofendo a bondade infinita de Deus, né? E para que isso possa ser reparado, pode fazer o que quiser humanamente. Eu, Gilberto, padre, eu posso fazer o que quiser. Qualquer religião, e faziam isso no Antigo Testamento, né? Oferecia sacrifícios humanos para tentar aplacar a ira de Deus, né? Inclusive em outras culturas, né? Não só a judaica, né? A religião, ela é muito ligada ao sacrifício, né? E a palavra sacrifício que significa sacrum facie, né? Tornar sagrado. Então todas as religiões têm muito isso, de aplacar a ira de Deus através de sacrifícios, né? Imolavam-se animais, algumas religiões, né, enfim, de outras denominações eram mais drásticas, né, bárbaras, que sacrificavam humanos, crianças, né, para tentar aplacar a ira de Deus. E aí, mais uma vez, a gente vai entendendo dentro da história da salvação que o meu pecado, que é uma ofensa da criatura ao Criador, né, por menor que seja, nós estamos ofendendo com essa ofensa, me dirigindo a Deus, que é infinito. Então, uma ofensa infinita a Deus. Para poder aplacar a ira de Deus, entre muitas aspas, né? Mas para poder de algum jeito fazer com que haja a extinção dessa ofensa feita, né? De valor inimaginável, eterno e moral, os sacrifícios humanos não são suficientes, né? Qual que seria o sacrifício único suficiente? Um sacrifício eterno. Um sacrifício eterno. O único que poderia. Só Deus pode oferecer um sacrifício eterno, imortal, de tal forma que consiga aplacar, né, de fato, e fazer com que haja essa restauração, né, a palavra restauração. A restauração daquilo que com o nosso pecado nós desordenamos. Aquilo que nosso pecado, por menor que seja, o venial que seja, o mortal nem se fala. É uma desordem da ordem da criação contra um Deus que é infinito, amoroso, eterno. Bom, eu preciso de algum jeito fazer alguma coisa. E aí entra essa necessidade do Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnar, né? Morrer, né? Oferecer o seu corpo como vítima, né? Esse imolado, né? Crucificado como sacrifício para que houvesse essa redenção, essa restauração na ordem das coisas, né? Para que tudo fosse resolvido, né? Entendi. Tem uma analogia, talvez ela possa ser um pouco útil para explicar tudo isso, que o padre, para ajudar a entender tudo isso que o padre nos falou, né? Ou seja, o padre comentava que esse nosso pecado, ele ofende diretamente a Deus, que é eterno, né? Se a gente for pegar o pecado original de Adão e Eva, foi um pecado que ofendeu diretamente a Deus. Ou seja, um pecado de um homem, mas que ofendeu a Deus, né? Para poder pagar isso, precisava ser um Deus, porque essa ofensa é algo eterno, precisava que algo eterno também pagasse. Só que quem cometeu foi um homem, então precisava que um homem eterno pagasse, de certa forma, essa ofensa. E essa é a função de Cristo. A função, né? Essa é o que Cristo veio fazer, né? Ou, sei lá, vamos citar um exemplo. O Padre Gilberto tem uma Lamborghini, uma Ferrari. E daí eu peço a Ferrari do Padre Gilberto emprestada. E daí sai andando a 100 por hora e bato a Ferrari do Padre Gilberto. Daí eu chego todo arrependido. Padre, bati a Ferrari do senhor, não tinha seguro. Tá aqui uma bicicleta como justiça, como reconciliação.
É justo? Não! Óbvio que não. Mas daí então, tá, eu chego com um Uno novinho, assim, pro padre. É justo? Tá me ferrando. Não. Eu chego com um Corolla. É justo? Não. É justo o quê? Que seja algo da mesma forma, aquilo que eu cometi de errado, aquilo que eu estraguei, precise de algo do nível. Só que nós não temos essa santidade, essa eternidade, essa divindade para restabelecer esse pecado cometido diretamente contra Deus. O único que pode fazer isso é o próprio Cristo, Filho de Deus, que por isso se encarna como homem, e assim como homem e como Deus, paga o pecado de um homem que fez diretamente para Deus, né? Uau. Só que aí vem o plot twist da história, né? A Lamborghini destruída, Cristo ele não só faz algo equitativo assim, né? Paga uma Lamborghini com uma Lamborghini. Ele é um novo Adão de tal forma que ele restaura o homem que fica 2.0 plus, né? Ele restitui com algo muito maior. Tanto é que chegamos nesse cúmulo de dizer na noite santa de Páscoa, ó noite de alegria verdadeira. Feliz culpa de Adão que mereceu para nós um tão grande Salvador. Quase como que dizendo, Adão, valeu aí por ter avacalhado com tudo. Porque graças a isso, a gente tem Jesus. Né? Feliz culpa de Adão que nos mereceu um tão grande Redentor, né? Que restaurou. Por isso que Cristo é um novo Adão. E dentro do sacrifício, né? Em Hebreus 10, né? Fala na Escritura, esse sacrifício único, né? Superior aos sacrifícios mosaicos, né? Essa necessidade de entendermos que Cristo ofereceu o seu corpo uma vez por todas e não morre mais. Não é mais necessário nenhum outro sacrifício. Humano que seja, porque Cristo se oferece uma vez por todas. E esse sacrifício eterno nos alcança hoje. E esse sacrifício de alguém eterno, para também entendermos o cúmulo do amor de Deus, né? Que isso também é muito importante para a gente poder aprofundar um pouco como também nós nos colocamos diante desse mistério que a gente está expondo, né? Uma só gota redentora de Cristo era suficiente, mais que suficiente para poder redimir todo mundo. Sim. Uma só gotinha, né, do sangue de Jesus. Então, por que ele se subjugou a viver tudo aquilo que ele viveu, né? Bom, para mostrar de fato o cúmulo do amor de Deus para conosco, né? Para mostrar que é total, é uma entrega assim, não tem limites, não tem fronteiras. Não, ele não fez o mínimo necessário. Ele não se contenta com o mínimo. Transbordante, abundante. É belíssimo assim ver, né? E isso também é muito importante para nós, para percebermos que Deus é louco de amor por nós, né? Amém. Deus é louco, doido, bom, então tem que fazer alguma coisa, né? Eu não posso ficar extasiado ali, parado, só meio bobinho olhando para a cruz. Não, faz alguma coisa, né? E esse amor é que muitas vezes toca no... Muitas vezes é o amor que transforma. É o amor que quando alcança nosso coração, nós caímos de joelho, nós trememos quando seguramos a câmera do vídeo e... Enfim, né? Transforma a nossa vida. Você quer trazer algo, Pedro? Eu acho que uma coisa que era importante falar, como o senhor já tinha citado um pouco, no Antigo Testamento existiram vários sacrifícios que os sacerdotes faziam, enfim. Qual que é a diferença, então, desses sacrifícios de animais para o sacrifício de Cristo na cruz, que, de certa forma, traz a plenitude para tudo isso, né? Por que não mais é preciso fazer sacrifícios de bodes e de touros? Qual que é essa diferença entre o sacrifício do Antigo Testamento e a nova e eterna aliança de Cristo? Muito bem. Bom, como citação, né, esse Hebreus 10, né, que é essa carta do Novo Testamento, ela vai contrastar, né, essa carta escrita. Alguns exegetas afirmam ser Paulo, né? Carta aos Hebreus, de São Paulo aos Hebreus. Bom, fica um pouco no ar assim, né? Mas o importante é que é isso, que é endereçado aos Hebreus, né? E muito provavelmente Paulo tenha de fato escrito, mas contrasta os sacrifícios repetidos no Antigo Testamento, que era insuficiente para a remissão dos pecados, porque eram meramente humanos, assim, eram meramente... terrenos, eram meramente transitórios. Essa necessidade muito vinculada também a uma ordem do próprio Deus, né? Bom, esse sacrifício será a recordação daquilo que vocês viveram na própria passagem do Mar Vermelho, enfim, tudo mais. E os judeus faziam isso todo ano. A Páscoa dos judeus era permeada por sacrifícios, né? Certo. Jesus, quando estava ali, no templo, ele viveu isso também muito forte. Mas eram sacrifícios que tinham um prazo de validade, digamos assim, né? Os sacrifícios mosaicos eram temporários, né? Precisava se repetir. Existia a necessidade da repetição para aplacar a ira de Deus, e aí tinha muitas regras. Mas uma vez que o sacrifício de Cristo, que é eterno e completo,
E Hebreus fala isso, né? Ele oferece essa verdadeira expiação pelos pecados da humanidade dentro de um sacrifício que é através de si mesmo, assim, é através do dom da sua vida. Não é mais o sacrifício de coisas temporárias, mas o sacrifício de algo eterno. Mas que de uma vez por todas estabelecido, porque é eterno, porque expia os nossos pecados uma vez por todas, não precisamos mais repetir nenhuma vez mais o sacrifício da antiga lei, né? Nenhuma religião mais consegue oferecer, porque é mais ou menos isso, né? Eu gosto dessa analogia assim, né? Deus está aqui em cima. E o homem está aqui embaixo, né? Naturezas distintas. Natureza divina é muito superior que a natureza humana. Certo. E o homem, com seus sacrifícios temporários, né? Ele buscava fazer esse movimento, né? De alcançar essa divindade que estava lá nas alturas, né? Só que não tem como. São naturezas muito diferentes. Perfeito. E o que acontece? Bom, acontece o movimento inverso, né? O kenosis de Deus, né? O esvaziamento de Deus que se rebaixa para daí chegar na natureza humana, aquilo que o Pedro comentava, né? Era necessário que Deus se encarnasse, né? Para como Deus e como homem poder oferecer um sacrifício eterno. Então ele faz esse movimento de kenosis para nos elevar, né? Para nos fazer a redenção, né? Perfeito. Então não é mais necessário nada que seja temporário, que está muito vinculado àquela mentalidade do Antigo Testamento, porque Cristo já fez, né? Uma vez por todas. E esse sacrifício, ele rasga a história de tal forma que nós vivemos a graça na liturgia eucarística de vivermos o mesmo sacrifício de Cristo. Nós não estamos na missa crucificando o Senhor mais uma vez, né? Como muitas vezes, até no contexto de outras denominações religiosas, entendem isso, né? Dentro da reforma, enfim, tudo mais, estamos matando Jesus de novo. E é interessante isso, né? Um dos momentos da minha vida, o CLJ, a gente recebe uma cruz, né? Um crucificado, quando a gente vai fazer o curso 1. E eu, como jovenzinho, apaixonado, eu ia para tudo que é lugar com aquela cruz. E inclusive na escola que não era muito cristã, assim, era pública, enfim. E eu, na minha turma, eu era o católico, tinha muitas outras denominações também. E certa vez uma amiga, enfim, uma conhecida daquela escola, ela era de outra denominação cristã, e ela até se deparou comigo e falou assim: por que tu tá carregando um cadáver no pescoço? Um cadáver, alguém morto. Se eu te der uma cruz sem o cadáver, tu usa? Aí eu falei, não vou usar. Então, primeiro que eu não estou carregando um cadáver, né? Uhum. E a primeira coisa de todas é essa. Eu estou contemplando aquele, né, que inclusive a Escritura diz, que a gente falava, aquele que foi traspassado. Eu estou contemplando aquele que morreu para me salvar, né? A cruz, ela tá vazio o sepulcro. A ressurreição, de fato, nos mostra isso. Mas me recordar isso e esse sacrifício que é eterno, que rasga a história, e porque rasga a história, na vida sacramental me alcança hoje, nós não estamos somente vivendo uma coisa que aconteceu lá atrás há 2000 anos. Quase como que só fazendo um teatrinho na liturgia, quase uma memória muito, muito longe, né? E é interessante que para um judeu, a palavra fazer memória, e por isso Jesus fala, fazer isto em memória de mim. Sim. O fazer memória é muito mais do que só recordar, só lembrar. Tenho saudade, eu vou lembrar aqui com as fotos que eu tenho da avó, ai, que bonito que era, né? Sim. O fazer memória, ele é muito mais profundo, ele é como que presentificar. Aquilo que aconteceu lá atrás, ele se atualiza aqui, né? É como que, popularmente aqui, para as crianças da catequese, eu gosto de dizer isso, né? É como se, não que nós somos teletransportados para lá. A palavra teletransporte, né? Hoje em dia é meio fica no imaginário, né? Mas aquele ato concreto, ele é meio que teletransportado até aqui, né? Nós conseguimos viver e rompe. E é todo mistério. Por quê? E aí entra a beleza do sacrifício de Cristo. Sim. Na quinta, na sexta e no sábado vivemos o mesmo mistério. Quinta-feira santa, sábado sexta e sábado. O Cristo que está na cruz, enfim, que institui a Eucaristia como memorial da salvação, ele está vivo, ressuscitado. Então, quando comungamos, não estamos comungando um cadáver. Perfeito. Estamos comungando um corpo glorioso que se entregou por mim na cruz. E aí tem toda a beleza da própria liturgia, assim, né? Então, naquele contexto da minha escola, como jovenzinho, né, eu não conseguia me imaginar como jovem sem usar um crucificado, né? Porque ela não é um suplício para nós, né? Não é um instrumento. O pessoal fala, se Jesus estivesse morrendo numa cadeira elétrica, usaria uma cadeira elétrica no pescoço, né? Sim. Não sei se é um comentário que cabe nesse contexto, né? Mas a importância da cruz para nós se torna isso, né? Aquilo que vai nos atraindo, vai nos fazendo perceber que é um sacrifício eterno, uma única vez oferecido pelo Cristo, de tal maneira
que não precisamos mais de nenhum sacrifício temporário, passageiro e né, irrisório que existia, Perfeito. e que rasga a história de tal forma que nos alcança hoje e vão alcançar até a eternidade, porque na eternidade contemplaremos esse Cristo glorioso, esse sacrifício eterno, né? Eterno, sacrifício eterno. A eternidade vai ser uma missa que não acaba nunca, E né? Vai nessa ser- contemplação do Senhor na cruz, a gente faz essa conexão de ver o eterno, da minha perspectiva. Então, pensando um pouco sobre como encarar a dor e o sofrimento que nós temos como humanidade no dia a dia, como então essa crucificação ela nos oferece essa perspectiva de esperança diante do nosso sofrimento e da nossa dor no dia a dia, Padre Gilberto. Essa semana eu me deparei com a pregação de um padre muito bom, assim, né? Padre Francisco Faus. Recomendo muito, né? Ele tem um livro que fala A Sabedoria da Cruz, né? Ok. É um livro muito bom. E aí ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque aqui a gente falou de várias analogias da crucifixão, né? Enfim. E aí quando ele fala, bom, entender a cruz, né? E aí ele fala dentro da cruz o mistério da dor, do sofrimento, né? Da morte em si e do amor, né? Entender esses mistérios que está sintetizado na cruz de Nosso Senhor, né? A dor, a morte, o sofrimento em si e o próprio amor, né? Não tem como contemplar sem ser da mesma forma com que Moisés contemplou a sarça ardente. Ele falou, não é muito usual contemplar a cruz na sarça ardente, Pois é. mas ele traz essa analogia e para mim foi importante, que conseguiu exemplificar aquilo que eu vivi um pouco nisso, né? Esse ave crux, né? Salve cruz, né? Louvar a cruz, né? Ele fala o seguinte, né? Dentro da missão e da vocação de Moisés, né? Capítulo 3 de Êxodo. Certo dia, quando apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, Moisés levou o rebanho ao outro lado do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Vou me colocar para ver esta visão grandiosa, pensou Moisés. Como é que a sarça não se consome? O Senhor viu que Moisés se deslocara para ver. Então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus lhe disse, não te aproximes. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é solo sagrado. E acrescentou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois temia olhar para Deus. Ou seja, entender que o mistério da cruz, né, da mesma forma que a dor, o amor, enfim, a morte, devem fazer com que nós reajamos da mesma forma com que Moisés reagiu à sarça ardente que não se consumia. Tira a sandália dos pés e contempla, né? Não tenta explicar muito, né? Não tem como, né? Aquela coisa como que, tipo assim, diante da cruz, diante do sofrimento que nós temos na nossa vida, nós temos uma pretensão muito grande de falar, por que tem que ser de outro jeito, que eu não tolero isso, por que eu fiz para merecer isso? Nós temos uma mania muito grande disso, né? Ou de, não, veja bem, obviamente a gente tenta contornar até teologicamente, racionalmente. Alguns fazem esse caminho, né? Para tentar encontrar algum consolo e quase que no meio do naufrágio, meio que encontrar um respiro, assim, né? Mas não, né? Tira a sandália dos pés. Essa terra é santa, é mistério, é dom, né? É mistério e é dom. É mistério e é dom. Então, a sabedoria da cruz é justamente indicar a necessidade de silenciar e contemplar, né? Quando a gente faz essa experiência, né? E os santos fazem isso, muitos santos que se convertem através da cruz, né? Santa Teresa da Cruz, né? São João da Cruz, a própria Madre Teresa de Calcutá, né? Enfim, de Stein, são vários santos que têm na cruz o seu consolo, e esse consolo que se dá através da contemplação, né? Da noite escura da alma, e vão entendendo, né? Então, a crucifixão do Senhor, ela oferece uma perspectiva sobre o sofrimento humano, né? Um sofrimento que não é em vão, mas é um sofrimento que é redentor. Redentor. Mas exige de nós, em cada sofrimento que vivemos, e Paulo diz, né, eu completo em minha carne os sofrimentos que faltam na cruz de Cristo, então eu meio que vou me unindo à dor do Calvário com os sofrimentos que eu vou vivendo, sejam os passivos, que são aqueles lá que eu não escolho, uma doença que vem, alguma coisa concreta que acontece, uma discussão, uma calúnia, uma difamação, né? Bom, Jesus, me livra do medo de ser caluniado, que a calúnia seja de fato redentora para mim. Que a injustiça, né, o maior dos injustiçados, isso tanto quanto os sofrimentos ativos, que são aqueles que a gente busca, né, pelas penitências corporais que a gente faz na quaresma, né, próprio isso, a renúncia que a gente faz, a abstinência, né, alguma oração, alguma penitência que a gente se impõe. Então, é redentor, né, porque através da cruz nós encontramos esperança no Cristo, né.
Cristo compartilha das suas dores e transforma o sofrimento em um meio de graça e salvação. Isso é muito, muito bonito de entender, né? Que a primeira coisa que Jesus faz diante do mistério da morte do seu amigo Lázaro, e eu gosto de usar esse evangelho, inclusive, dentro dos enterros que eu faço, né? Sim. Jesus que descobre que seu amigo Lázaro morre, o que Jesus faz a primeira vez? Chora. Chora porque muito amava o seu amigo. Os discípulos falam, ele está chorando porque amava muito Lázaro, né? Diante do mistério da dor que é salvífica, né? Como diz São João Paulo II, né? No documento dele, Salvifici Doloris, é uma dor que salva, sim. Mas num primeiro momento, tira a sandália dos pés e contempla. Estás pisando num solo sagrado, né? Sim. É um mistério, é um dom. Então, por mais que a gente queira, muitas vezes, até fazer conjecturas, pensar humanamente, articular teologia, filosofia para cá, e psicólogo para cá, e coach, contempla, né? Vive o que Deus está falando. Que nem eu dizia, no meu seminário, nos momentos que eu mais cresci, não que a gente tem que buscar sofrimento pelo sofrimento, mas a gente tem que forjar dentro de nós uma capacidade de resistir, de ter a resiliência, né? De transcender essas dores que vêm para nos edificar. Deus que permite e forja o nosso coração no ouro. Como o ouro é forjado no fogo. Nosso coração é forjado no fogo, assim como o ouro também é, né? Então, a cruz ela é nossa única esperança porque reside a promessa da vida nova, né? De ressurreição. Tem um poema que Dom Henrique Soares, ele pregou um retiro para nós lá no Mater Ecclesiae, em 2015. Foi uma grande graça para mim. Dom Henrique Soares, um grande bispo, né? Falecido no Covid. E eu procuro esse poema até hoje e não encontro. Se alguém souber, pode achar. Por favor, né? Eu decorei o poema porque ele pegou tão forte, tão profundo, né? Sim. Mas diz o seguinte: Deus é aquele que destrói os telhados acima de nós e o faz docemente para fazer-nos contemplar o céu de novo, né? Uau. Deus destrói os telhados que a gente constrói, porque humanamente a gente vai construindo um monte de consolo, um monte de segurança. Deus é aquele lá que chega, cara, não, destrói o telhado, contempla o céu. Deus faz isso muitas vezes no Antigo Testamento, né? Sim. Várias vezes ele faz essa experiência com santos também, de desacomodar, de tirar esse telhado de cima para contemplarmos o céu mais uma vez, né? E a cruz faz isso. Ela é escândalo e loucura para quem não tem fé, como diz Paulo, né? Paulo diz que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que têm fé é salvação, é redenção. Sem entender isso profundamente, quer dizer que minha fé não está clara ainda. Que eu não entendi ainda a necessidade da cruz na minha vida pessoal. Sim. E aí vem já esse ponto importante, né? Essa ação prática na nossa vida espiritual, né? A partir daquilo que a gente foi fazendo, né? Se eu não entender que, primeiro, o meu pecado que crucificou o Senhor... Eu não entendo a consequência do pecado para minha vida. Agora, se eu também não entendo que o Senhor morreu para me salvar, Padre Gilberto, primeira pessoa, porque, salvar a humanidade, não sei o que, tudo muito genérico, não atinge. Agora, Deus morreu para me salvar. Se eu entender isso, a minha fé não fica clara e a minha adesão ao crucificado também não fica claro. E eu não consigo ter essa vida nova, essa esperança nova, né? Eu vou ficar patinando. Vou estar na marcha ré o tempo todo, né? E vou estar preso ali e eu não vou sair do mesmo lugar, né? Não, eu preciso virar essa chave assim, né? Certo. Ficou muito presente na minha cabeça também esse poema do Dom Henrique agora que o senhor falou. E convido você também aí de casa a pensar nisso, né? Se Deus tirou um telhado da tua vida nesses últimos dias, nos últimos anos, né? Ele quer te dizer alguma coisa, né? Se Deus te tirou um emprego, se Deus te tirou algum familiar, se tu perdeu algo que era uma segurança na tua vida, não sei, né? Qual foi o telhado que Deus tirou da tua vida. Mas se isso aconteceu, contempla as estrelas, contempla o céu. Deus está querendo falar alguma coisa, está querendo te trazer para mais perto. Talvez esse telhado fosse o que te separava de Deus. Nós não sabemos, né? Então, de novo, por isso que ele leva para o deserto. No deserto não tem paredes, no deserto não tem telhado, no deserto não tem nada que nos distraia de olhar para o céu e contemplar ele e perceber que realmente ele é a única esperança e não precisa de nada em volta para que a nossa vida possa ter sentido, né? Podemos considerar que essa seria a nossa ação desse nosso diálogo. Propósito. Né? Verdade. Essa ação de pensarmos a partir de agora, você que está em casa e nós aqui, de fazer esse exercício, tanto agora quanto nos próximos dias, de parar, contemplar a face. Talvez as Tira a sandália dos estrelas, né? pés e contempla. Ficar aos pés da cruz, porque isso, enquanto o padre ia falando, eu ia revivendo e vivenciando e percebendo o quanto, nos momentos que eu tenho passado
ultimamente, e nos meus desafios eu tenho me colocado cada vez mais aos pés da cruz, e não precisam, é só deixar que ela vai tocando, ela vai lavando, ela vai limpando, ela vai instruindo, e todo aquilo que Jesus passou e sofreu e então trouxe para nós como caminho, vai se revelando. Como o padre disse, tem um certo paradoxo, que só na experiência, muitas vezes, né, na maioria das vezes, vai se clareando para nós. Posso te perguntar, Pedro? Sim, sim. Como que a Sagrada... Vou deixar o padre descansar um pouco, tomar uma água. Aproveitar para te perguntar como que a Sagrada Família, então, nos mostra a vivência desse tema que o padre falou até agora. Nós sabemos que São José, ele não presenciou a morte de Cristo na cruz vivo, né? Nós sabemos que ele faleceu antes, e junto da cruz nós sabemos que estava somente, né? De São José e Nossa Senhora estava somente Nossa Senhora. E é quando Jesus olha para Maria e diz, né? Mulher, eis aí... Olha para João e diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Mas dentro disso existe uma tradição na igreja que é o Stabat Mater, que é um poema lindíssimo. Eu convido você aí de casa agora a pegar e anotar para depois você rezar. Stabat Mater, ou Estava a Mãe Dolorosa, né? Reze com isso. Por que eu quero trazer isso? Porque é um poema que vai nos ensinar um pouco a posição de Nossa Senhora diante da cruz. Peço licença para poder ler um pouco aqui para nós, né? Ele começa, estava a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via o filho que pendia. Ou seja, já está falando do sentimento de Maria diante disso, né? Sim. Na sua alma gemia, contristada e dolorida, por um gládio transpassada. A mesma espada, o mesmo arco que transpassa o peito de Cristo, de certa forma também transpassa o coração de Nossa Senhora. Ó, quão triste e aflita entre todas mãe bendita, que só tinha aquele filho, assim como Deus deu seu filho único, Nossa Senhora, quando concebe, já dá também esse seu filho único, né? Quanta angústia não sentia, mãe piedosa quando via as penas do filho seu. Imagine você em casa que é mãe, olhando seu filho ser crucificado, né? A vontade que tu não teria de se grudar naqueles pregos e arrancar o teu filho dali. E Nossa Senhora plenamente apenas fazia o quê? O mesmo que Moisés na sarça ardente, contemplava aquela cena. Quem não chora, e para mim talvez essa é uma das partes mais bonitas, né? Qui es homo, qui non fleret, né? Quem é o homem que não chora contemplando a mãe de Cristo num suplício tão enorme, né? Quando nós olhamos o sofrimento de Nossa Senhora perante isso, como nós não vamos chorar? Quem haverá que resista se a mãe assim se contrista padecendo com seu filho? Por culpa de sua gente, vira Jesus inocente ao flagelo submetido. Vê agora o seu amado pelo Pai abandonado, entregado o seu espírito. Faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta o espinho da dor para contigo chorar. Ou seja, nos coloquemos agora ao lado de Nossa Senhora na cruz como o apóstolo João, pedindo para Maria, Mãe, que eu sinta a mesma dor que tu está sentindo. Faze arder meu coração do Cristo Deus na paixão, para que possa agradar. Ó Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Do teu Filho, que por mim entregasse a morte assim, divide as penas comigo. Ó, dá-me enquanto viver com Cristo compadecer, chorando sempre contigo. Junto à cruz eu quero estar, quero o meu pranto juntar às lágrimas que derramas. Virgem que as virgens aclara, não sejas comigo avara, dá-me contigo chorar. Traga em mim do Cristo a morte, da paixão seja consorte, suas chagas celebrando. Por elas seja eu rasgado, pela cruz inebriado, pelo sangue do teu Filho. No julgamento consegue que as chamas não se entregue quem por ti é defendido. Quando do mundo eu partir, dai-me, ó Cristo, conseguir por vossa mãe a vitória. Quando o meu corpo morrer, possa a alma merecer do reino celeste a glória. Amém. Esse então é um poema, né, como eu disse, chamado Stabat Mater. E como a Sagrada Família nos ensina e o que ela traz para a nossa vida? Estava a mãe dolorosa. Stabat Mater, ou seja, estar.
é isso que o padre falou, é isso que o Gil se trouxe. Nós precisamos parar de tentar explicar, às vezes, o porquê da morte de Cristo, parar de tentar entender, parar de tentar fazer pensamentos, parar de mexer muito e Conjecturas, apenas estar. E apenas ficar e apenas se colocar, assim como Nossa Senhora, que não berrou, que não esperneou, que não arrancou Cristo da cruz, mas se crucificou com ele ajoelhada diante da cruz. Uau. Estar O diante Stabat é da muito cruz. forte, né? Não é que Maria estava ali alheia, assim, aleatória, né? A palavra Stabat é muito forte nesse poema, né? Ela estava de ali. pé firme, assim, ela estava Estava ali, né? presente, né? Ela estava ali vivendo aquele momento, né? Então é muito forte isso, porque ela estava bebendo daquilo ali também, né? Você talvez já assistiu o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Preste muita atenção em Maria durante todo o filme, né? Por mais que ela passe um ar de tristeza, ela passa um ar de quem já disse aquele Fiat, que quando o anjo Gabriel visita Maria e pergunta, e ela diz, sim, faça-se em mim a tua vontade, foi esse Fiat renovado na Santa Cruz, né? A fortaleza que é filha da esperança, né? Sim, Fortaleza. A virtude da fortaleza dentro da esperança, né? De poder estar ali, né? Firme. Uau! Que conversa que a gente teve até então. Eu estou impressionado, impactado e vivi cada palavra que o padre trouxe. E esse momento que tu citou aqui agora, então, é de a gente parar realmente e contemplar toda essa beleza. Eu quero conduzir agora para o final. Gostaria de perguntar mais alguma coisa para o padre? perguntar se o senhor se sentiu bem acolhido aqui no nosso programa. Muito Gostou? bem acolhido. Muito obrigado pela acolhida, de verdade. É bom falar sobre coisas de Deus, né? Como Uau. Santa Escolástica junto com São Bento, né? A gente passa a noite falando das coisas de Deus, né? Vamos ficando, né? Claro que o programa tem um Sim, recorte, sim. né? Sim, Mas a ideia é isso, também ficar com gostinho de quero que mais, o senhor né? possa voltar, então, né? Possa, numa Fica próxima aberto o convite, oportunidade, né, e tal. O senhor possa estar aqui conosco. Eu quero, então, agradecer já, em nome da paróquia, de todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Por favor, deixa aí o agradecimento embaixo aí para o padre, mas eu já menciono aqui para o senhor que a gente ficou com o coração lavado, com certeza aqui, e agraciado por poder conversar sobre esse tema, sobre esse lema que acompanhou o senhor durante a sua jornada. Então, para mim, estou muito feliz e muito grato por ter participado desse momento. Agradecer mais uma vez o pessoal que nos ajudou aqui nos bastidores. E podemos fazer uma oração final, padre? Claro, sim. Mais uma vez agradecer também pela acolhida, né? E deixar também as portas. Estou atualmente como vigário, esqueci de falar antes, né? Como vigário na paróquia São João Batista de Parobé, né? Então, trabalhei um tempo em Gramado ano passado. Ótima paróquia, diga-se de passagem. Paróquia do Pedro, tá aí, né? Paróquia São João Batista de Parobé e Santa Cristina do Pinhal, né? Que são as duas paróquias agora juntos, né? Ali no interior. Então, sintam-se bem acolhidos também quando quiserem dar uma passadinha lá, rezar conosco, né? É pertinho, a gente tá na mesma área. Mesma área não, mas a gente tá pertinho, né? A gente tá... Fui lá junto. ontem. Olha que bênção. Estava lá. Entrei lá, fiz uma oração. Muito bem. Estamos lá de portas abertas, sempre para quem quiser fazer. Então, façamos nossa oração para que Deus possa solidificar e firmar esses bons propósitos que Deus foi nos inspirando nessa nossa santa conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Junto com a Mãe da Dor, peçamos que ela possa interceder junto a Jesus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possamos fazer a experiência de ir da cruz à luz, né? Das coisas ásperas para as coisas altas, per aspera ad astra, per crucem ad lucem, fazendo com que nossa vida seja um constante consolo a Jesus crucificado. Sempre que façamos a experiência de evitar o pecado, as ocasiões de pecado, de fazer esse consolo de Jesus, né? Trazer um bálsamo para a sua vida. Porque toda vez que pecamos, estamos ofendendo a Jesus e crucificando mais uma vez, aumentando dores ao Calvário. Porém, toda vez que buscamos a virtude, buscamos as obras de caridade, sermos cada vez pessoas melhores, né? Pessoas santas, estamos trazendo consolo, né? Ao corpo místico de Cristo e fazendo com que a igreja também cada vez mais vá contemplando diante do Senhor essa sua glória que está reservada pela eternidade. Façamos a oração do Ângelus, que nos faz entender esse mistério da redenção,
da necessidade da encarnação para a nossa cruz e ressurreição. Oremos. Infundi em nossas almas, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça, para que, conhecendo pelo mistério da encarnação, pelo mistério da anunciação a encarnação de vosso Filho Jesus Cristo, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. E então, vou deixar alguns avisos para os nossos espectadores, que na Paróquia Sagrada Família, situada no centro de Três Coroas, nas sextas-feiras às 5h30 da manhã tem a missa penitencial e às 19h30 temos a Via Sacra. E no sábado, das 8h30 às 11 horas, o padre está atendendo as confissões. Quem deseja se confessar pode ir e o padre estará atendendo. No primeiro domingo de cada mês, nós temos a missa a missa da novena pelas famílias. Então, coloque na sua agenda, primeiro domingo de cada mês, às 18 horas, na paróquia que fica no centro de Três Coroas. Mais algum aviso, Pedro? Eu acho que seria isso mesmo, né? E talvez trazer presente de novo isso, né? Vamos nos preparar bem essa quaresma para a Semana Santa, para depois viver a Páscoa, né? Viver cada momento aquilo que a igreja nos pede. Viver essa contrição, viver esse silêncio durante a quaresma, depois viver a Semana Santa de um modo mais contrito, mais silencioso ainda, para que depois sim na Páscoa a gente possa também exultar de alegria com a nossa salvação, né? Então, nosso convite muito especial a você é que prepare a tua alma, né? Prepare o teu corpo, prepare a tua alma para poder depois também glorificar nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Curta, compartilhe, mande para as pessoas que você ama e vamos juntos nessa missão de levar esperança para todas as pessoas nesse ano do jubileu. Grande abraço, muito obrigado. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Obrigado, padre.